Ver jornalismo na TV, porque só se via rádio, futebol em rádio. O conhecimento que você começou a ter, por exemplo, quem era o presidente, como era a cara do presidente, você via em foto. Essa novidade que nós tínhamos naquela época era ver noticiário, porque via lá Nova York, apresentava Nova York, apresentava lá Itália, apresentava... Então era imagem. A história começou toda fruto da união entre os dirigentes da Rádio e Televisão Gaúcha, posteriormente a RBS, que já estava na fase de junção com a rede das emissoras reunidas do Rio Grande do Sul. Todos dizem que foi a TV Caxias que foi a pioneira de todas as emissoras de televisão no interior do estado. Não é verdade. Em 1966, já estava em operação em Erechim, a TV Erechim. Erguemos a torre da TV Caxias, o Eloy Fritz montou todos os transmissores e, posteriormente, com o apoio da equipe técnica da Televisão Gaúcha, nós montamos os estúdios ali onde atualmente existe a TV Caxias, onde está localizada na Bento Gonçalves. Levamos aproximadamente uns 6 meses na montagem da torre, transmissores e os estúdios. E finalmente, em 1969, se não me falha a memória, em fevereiro de 69, procedeu-se a inauguração. Quando eu era criança eu peguei, enfim, década de 70, que tinha uma censura. Isso me marcou, a gente lembra, assim, vinha uma censuradora que falava assim, esse desenho foi liberado e você pode assistir. Então era uma TV muito engraçada, porque ela era fechada, assim, você não tinha controle remoto, e a chegada do controle remoto, das locadoras na década de 80, isso também me marcou, porque era uma mobilidade, você ia à locadora, você poder pegar um filme e não ficar lá vendo a grade da Globo, a grade do SBT. A televisão tinha um horário certo para começar e para acabar. Para começar eu não me lembro muito bem, porque eu ia para a escola de manhã, mas eu sei que ela começava de manhã. E de noite, chegava assim, 8h30, 21 horas, a televisão, como toda boa família brasileira, também dava o seu boa noite. Então apareciam os bonequinhos da televisão, correndo assim para dentro de casa, o frio batia na porta, aí eles diziam que não iam deixar entrar, porque as casas pernambucanas iam aquecê-los, com o cobertor tal, que eu não me lembro agora, mas essa cena está muito forte na minha cabeça. E aí começava, todos os bichinhos iam dormir, então o cavalinho, cachorrinho, gatinho, tudo, e tudo se apagava e a televisão saía fora do ar. Falar da TV Caxias é como falar praticamente do desenvolvimento da cidade, do município de Caxias do Sul. Começaram a chamar de TV Polenta, para gozar com a gente, Ou de canal 8, era canal 8, em vez de canal 8, de canal 8. Canal 8 em italiano quer dizer um canal grande, Tinha só um canal 8, nós só pegava o 8. Nós dizia canal da Polenta, que era o canal da Polenta, assim mantinha. E depois que eu basei, que montaram uma antena em cima das casas, que daí a gente conseguiu pegar 3 canais. Havia uma câmera só e fazia o chamado chicote, Chicote é quando você está focando um apresentador, depois vai para... Quando não tem a segunda câmera, ele faz o violento. E então, às vezes, saía alguma incorreção, alguma gafe, etc., exatamente por causa da equipe técnica. Uma das primeiras casas que teve TV colorida no quarteirão foi a minha, cara. Então a gente recebia o pessoal com pipoca, os vizinhos para ver as primeiras novelas. Acho que o Bem Amado foi a primeira novela cores, Primeira transmissão que eu me lembro também pela TV Caxias foi a chegada do homem na Lua em 69, em julho de 69. Aquilo foi um evento fantástico. E um dos primeiros eventos transmitidos por satélite também. Eu tinha o meu estúdio aqui na Júlio de Castilho, naquela época eu era fotógrafo, preto e branco. Aí chegou o pessoal da TV e pediu para mim se eu podia produzir slides. Às vezes a propaganda saía torta, mas não ela saía torta por quê? Porque não conseguia prender ali naquela chavinha. Até que nós descobrimos um senhor que era alemão, ele trouxe umas molduras da Alemanha que se encaixava.
que se encaixava, quando a gente apertava lá, encaixava aquela chapinha, então as propagandas saíam bonitas, saíam reta, preto e branco. Quando o comercial era lido na cabine pelo locutor e a imagem era feita num slide fixo, ou no máximo passando de 30 e 30 segundos, aí digamos que corria normalmente a programação. Quando os comerciais eram ao vivo, aí era um problema. O câmera não ouvia, o suíte comandava, e o locutor, ou a locutora, o artista que apresentava, também ficava fora do espaço. Então a moça, que era a rainha da festa da uva, então, ela tinha que mostrar o fogão dos seus detalhes. Os queimadores, o forno, tinha o texto redigido para apresentar pela ordem. Mas ela obedeceu a ordem, mas o câmera e o suíte não tinham um script igual para acompanhar. Veja absurdo, né? Então ela mostrava os queimadores e saía o forno. Eu trabalhei de operacional da área de telecine, com slide na época, né? Com slide, que você tinha que colocar todos em sequência do comercial, tudo, né? Ouvir o comercial para ter conhecimento, para você poder girar aquele tambor todo de acordo com os slides, para não ficar um slide nem tempo de mais e nem tempo de menos. O VT foi um grande avanço. O VT a gente chamava de cavalo de aço. Era um gigantesco, com rolos como aquele do Perdidos no Espaço, sabe? Aqueles rolos imensos. Mas nós tínhamos grande dificuldade para usar, porque para utilizar o VT havia uma necessidade de alocação de equipamentos que nós não tínhamos, né? Então, se oscilou muito até fazer a adaptação para o uso do VT. A dificuldade era preencher, nós não tínhamos muitos recursos, era preencher aquele espaço com o máximo de qualidade. Eu escrevi horóscopo, então tinha horóscopo, tinha previsão do tempo. E o engraçado que era, quando se escrevia a previsão do tempo, às 10 horas, 10h15, era o horário que estávamos redigindo isso. E muitas vezes, o tempo está bom, e aí daqui a pouco, ainda é, onde hoje é RBS, o telhado era de zinco. E várias vezes mudou o tempo e o ruído da chuva caindo no telhado e o apresentador dizendo que o tempo era bom, porque ele tinha escrito às 10 horas da manhã, né? Tinha um programa infantil, que era um programa muito interessante para a época, que era o programa da Tia Suzy. Um dos primeiros programas de auditório, eu acho que até do Rio Grande do Sul. E nós tínhamos um conjunto, né? E a gente se apresentava no programa da Tia Suzy, tinha um programa de jurados. Só que, como a gente estava sempre lá, a gente ficou aos concursos. Então, o nosso conjunto se apresentava mais como uma apresentação em si do que como participando do programa de jurados. E me lembro também do dia que nós estouramos uma bombinha dentro do auditório, em pleno programa da Tia Suzy, e no intervalo nós fomos convidados a nos retirar. A primeira novela assim, que eu tenho uma lembrança de ter acompanhado foi Os Irmãos Coragem, né? Eu me lembro que também isso. E hoje vamos assistir na minha casa. Eu me lembro que eu estudava no Cristóvão, e eu descia a pé para casa, eu morava no centro, mas descia sempre ligeiro, né? Descia o morro lá do Cristóvão, vinha até o centro para assistir aquelas séries que tinha no final de tarde, né? Perdidos no Espaço, Família Addams, né? Curtia muito aquilo. Questa mattina sono alzato. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Outra coisa que me lembro assim, como se fosse hoje, foi a TV a cores. Na Festa da Uva de 72. Eu participei desse desfile da Festa da Uva, né, num carro alegórico. Então acho que foi um momento marcante para a vida da cidade. Apesar das pessoas não terem TV a cores em casa, foi um momento marcante para a cidade. Esse para mim foi o ato mais importante da televisão Caxias. Eu queria participar, eu queria acompanhar tudo, não tinha mais lugar na arquibancada. Então eu me coloquei embaixo da arquibancada,
para poder assistir o desfile, a transmissão a cores, etc, etc. A chegada da TV a cores foi aqui em Caxias. Eu fotografei aquele dia. E veio um motorhome que tinha dentro os equipamentos, encostaram na frente da catedral. Só que tinha poucas TV, imagine, as primeiras que vieram aqui foram poucas, depois que foi evoluindo. Aí até que um dia eu consegui comprar uma também, né? Porque daí começou a diminuir os preços, a gente comprou. Aí foi uma novidade muito grande. Só que pensa que as cores são de hoje, eram as cores bem inferior que hoje, foi melhorando, né? A Festa da Uva era onde hoje é a Prefeitura de Caxias do Sul. E eu subi as escadarias da Prefeitura, que lá tinha os estandes, né? E me deparei com o monitor da TV Caxias chuviscado. E ele chuviscava em cor-de-rosa, verde e azul, que eram as cores primárias. E eu fiquei olhando para aquilo, mas isso é a TV a cores, era um preto e branco com chuviscado. Foi maravilhoso, né? Uma colorido, você está vendo realmente a pessoa ali, como ela é, tudo, apesar... Começou a ter, por exemplo, quem era o momento que você, com rádio, o conhecimento do presidente. Você via o presidente, como era a cara do... Que já estava, anteriormente, RBS, posterior Rádio e Televisão Gaúcha, dirigentes da União, entre os da União, fruto da história que começou toda... Nova York, apresentava lá, Nova noticiário, porque via, era ver que nós tínhamos naquela época, em foto, essa novidade. Do Rio de Janeiro. Foi o ministro e o ministro disse, bom, vamos fazer o seguinte, antes do carnaval, 4 dias antes, tem a Festa da Uva em Caxias do Sul. Vamos começar por lá. E deu a preferência à linha paulista e a inauguração partiu, então, pelo equipamento da TV Excelsior para Caxias do Sul. 124, Murichela, viene abaixo, Murichela. Com o advento das comunicações, a TV Caxias se transforma, então, e a RPS TV vira uma TV mais regionalizada. Televisão Caxias tem o prazer de receber o seu diretor-presidente, o senhor Maurício Sirotsky Sobrinho. E tem simultaneamente o prazer de demonstrar mais do que nunca a integração que o Canal 8, Televisão Caxias, pode proporcionar. Aí, o jovem que estão fazendo jornalismo hoje não pode dizer que é difícil. Difícil era a nossa época, 40 anos atrás, quando nós começamos. Nós não tinha equipamento, nós não tinha material. Também. Transmitidos por satélite. E um dos primeiros eventos. Evento fantástico. Aquilo foi em julho de 69, Homem na Lua, em 69. Foi a chegada do homem pela TV Caxias. Caxias, que foi a pionisa, que foi a TV do Rio Grande do Sul. Todos a rede das emissoras reunidas com a fase de junção. Lá, né, a gente tinha um papel que se vendia, que era muito comum as pessoas terem, né, que era um papel assim que tinha várias cores, tipo um arco-íris. A gente colocava aquilo e imaginava aquela televisão, ela colorida. Que eram as cores primárias, cor-de-rosa, verde e azul. E ele chuviscava em Caxias chuviscado, com o monitor da TV. E me deparei com os estandes, né? Tinha da prefeitura que lá tinha, subia as escadarias de Caxias do Sul. Aí chegou preto e branco, era fotógrafo, na Júlio de Castilho, naquela época. Tinha o meu estúdio aqui na... A da UX TV Espaço para Feras, porque a UX TV era voltada ao ensino também. Então nós tínhamos o leão no zoológico, que era o Pepe, tiramos uma foto, fizemos uma camisa maravilhosa, a UX TV Espaço para Feras com o leão. E aí sabe como é que é a coisa de marketing, vamos lá no estúdio, vamos fazer uma selva. Então fechamos o estúdio, escurecemos, botamos arbustos, colocamos umas tochas ali fora da TV, maravilhoso. Eu vi uma TV quando eu tinha 7 aninhos, eu sou de Guaporé. E um dia saiu um futebol, um Grêmio Internacional, um Grenal. E na cidade tinha, nós morávamos no interior, e na cidade tinha uma TV. E nessa TV era num café, naquela época se chamava café, que era um bar, né? Assim.
E nós pegamos e fomos lá ver tal de Grenal. Só que naquela época era uma câmera, e a câmera corria atrás da bola, certo? Isso foi nos anos 50. Eu vim para Caxias nos anos 60, vim para Caxias e tinha um cara que trabalhava comigo e tinha uma TV preto e branco. Ele comprou uma mais moderna, aí eu comprei essa TV e levei. E a gente pegava metade do chuvisco e metade da imagem, mas valia a pena. Era muito normal, era muito comum que as pessoas à noite, com noites de verão, com calor, colocassem as cadeiras na rua e se sentassem. Com a TV, as pessoas passam a não fazer mais isso. Ela surgiu no contexto da ditadura militar, ela surgiu num contexto em nome de uma integração nacional, ela surgiu num contexto em que estar no espaço público é o espaço do perigo, né? E dentro desse processo de integração nacional, a ditadura militar, né, trouxe essa homogeneização da sociedade, essa identidade nacional através da televisão e fez com que as pessoas não saíssem do espaço público, que é o espaço do conflito, para ir para o conforto das suas casas. Tudo aquilo que aparece na televisão é que é a verdade. Várias pessoas estão ligadas no mesmo canal, em função de um mesmo programa, mas não quer dizer que a gente vai ter o mesmo entendimento, né? Tudo que é produzido pela televisão também tem essa lógica discursiva. Hoje você pode mostrar de fundo, até como teu cenário, uma ilha, por exemplo, de gravação, a central de operação. Naquela época era proibido. Quando eu entrei na RBS, nós apresentávamos os jornais em bancadas, todos sentadinhos, né? Tinha uma linguagem muito mais formal. E hoje não, hoje ela é completamente diferente. Hoje a gente está de pé, está conversando com as pessoas. A gente não aboliu o TP, né, o teleprompter, eu mantenho e sou uma defensora do teleprompter, porque eu acho que o que a gente tem que mudar é a maneira de escrever. Houve um momento de aperfeiçoamento profissional e de estrutura tecnológica, né, que acabou depois sendo compartilhada, fragmentada, e hoje nós temos aí, todo mundo pode ser cinegrafista, todo mundo tem uma máquina fotográfica, coloca na internet, mudou a tecnologia. Eu acredito que essa questão da TV local tem uma significação muito grande quando a gente quer se ver, quer participar, quer fazer parte desse mundo que está sendo mostrado na TV. Infelizmente, acho que a TV local ela está muito atrelada aos grupos nacionais. Na TV aberta, a gente tem uma continuação da RBS de Porto Alegre. A gente tem algumas programações que se diferem, como a da UX TV, mas que já teve uma grade de programas maiores, mas ao se ligar ao canal Futura restringiu. Eu ainda acredito, apesar de saber que o rádio ainda é a maioria, que a maior parte das pessoas ainda se informa pelo rádio, eu acho que a televisão é parceira e é fonte de informação. E por isso a nossa maior responsabilidade em escolher, para aquele tempo que a gente tem local, que o Jornal do Almoço em média, dizer de 15 a 20 minutos, né, diários, é escolher o que é mais importante para aquele momento. Quando surgiu a televisão e que a minha família, meus pais na época, conseguiram comprar a primeira televisão para nós podermos assistir, que naquela época, quer queira ou quer não queira, você tinha automaticamente um programa que era apresentado na TV Gaúcha, que era o Gordo, né, que chamavam, e aqueles programas assim de domingo e novela. Então isso, porque depois só tinha lá uns outros desenhos, aqueles filmes à tarde, assim, de matiné, né? O modelo que nós temos hoje de avanço tecnológico é fantástico. Eu tive na África com um grupo da Copa e naquela oportunidade lá, junto ao comitê de imprensa, o que projetaram numa palestra que a gente participou, é de que nós vamos ter não só o 4G, mas nós vamos ter transmissão holográfica de TV no espaço de 2 a 3 anos. O jeito de fazer TV está mudando muito, né? Você vê as produções, são verdadeiras produções quase de cinema.
né? Você tem muito diretor de fotografia, uma profissão que foi retomada por causa da TV digital. Você tem a questão da iluminação, você tem, às vezes, os programas com várias câmeras, você tem a definição, né, do personagem, a proximidade, o jeito de filmar. Então, assim, ficou muito, eu acho, muito mais realista. A gente vai se acostumar a ver essa qualidade, além das possibilidades de interação, né? Então, assim, as possibilidades de você ver um e-mail, comprar, né, um merchandise ou comprar alguma coisa, a roupa do personagem que pode estar ali à venda e você pode até clicar naquela imagem e já efetuar a compra, né? Ouvir música, baixar a música que está tendo na cena, né? Então, eu acho que vai mudar muito, assim, os telejornais eu acho que também vão dar uma dinâmica diferente. Agora, de conteúdo, acho que ainda falta muito, né, para se pensar conteúdo transmídia, se pensar essa interação com a tela, não é só mande um e-mail, ou opine, ou decida, né, você pode às vezes interagir, abrir um infográfico, participar da reportagem. Então é uma edição muito mais difícil, eu acho. Nenhuma dessas mídias mata uma mídia anterior, né? A gente está vendo, por exemplo, o Twitter nunca ajudou tanto TV aberta, né? Agora, semana, final de novela, você vê que assim, todos os trend topics de TV aberta, o telespectador está vendo a novela e está tweetando, né? Está vendo a novela e está comentando no Facebook. Então, essas mídias estão ajudando muito a TV, principalmente a aberta, a criar audiência, a criar interatividade. Então, assim, eu vejo que essa interatividade já vai estar na rede, já está na rede. O primeiro programa, eu lembro que a primeira pessoa que eu vi na televisão foi a Hebe Camargo. E ela entrava cantando a característica do programa musical. A música era assim: quem é que lhe cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Aí entrava a Hebe Camargo. Eu fiquei fissurado com ter acesso a essa nova tecnologia. Houve um assassinato que um namorado lá em Fagundes Varela, interior de Veranópolis, ele matou a facão a namorada, o pai e a mãe. E mais o vizinho, 4 pessoas. Daí, o Paulo, saímos daqui, TV Caxias, para fazer cobertura. Mas fizemos umas imagens meias cabreiras, sabe? Assim, cara cortada. Nós fizemos umas imagens, cheguei, revelei, vim para casa, revelei. Foi na TV, botei num painel lá, e o Paulo, assassinato. Pô, foi uma maior notícia naquela época. E passamos aquelas fotos. Aí uma senhora bateu o telefone na TV e disse para o Paulo Cancian: vem cá, como vocês gostam de bife mal passados? Então isso eu nunca esqueci na minha vida.